Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia de São Plácido, mártir, mas a Santa Missa é de Santa Maria em sábado. Alguns sábados tem uma missa própria Maria Santíssima, porque todos os sábados são dedicados a ela. Então a missa hoje rezamos a missa de Santa Maria em sábado e em memória de São Plácido, mártir. Ontem o padre lhes falava da virtude da pobreza. E eu vou continuar e com isso eu termino. E por um bom tempo a gente não fala mais de pobreza. Lhes dizia que a pobreza era uma virtude universal, ou seja, que abrange absolutamente todas as coisas, principalmente da nossa vida. Então o padre lhes vai explicar em que coisas, o modo prático de praticar a virtude da pobreza, segundo a vontade de Deus, com o exemplo de São Francisco e com o exemplo dos que nos precederam e praticaram e se aperfeiçoaram com esta virtude. O homem, ele é composto de corpo e alma. Então, se a pobreza é universal, ela tem que abranger o corpo e a alma do homem. Mas o homem, como ele é um ser inteligente, pelo menos deveria ser-lo, então nós temos a potência intelectual, não inteligência, e a potência volitiva, desejar a vontade, não? Então, em todas essas coisas nós vamos também, sem esticar demasiadamente a virtude da pobreza, colocar ali. O homem, quando ele tem a inteligência pobre, é uma questão de ignorância. Ignorância é é não saber o que nós devemos saber. Então, neste caso, o homem não é pobre intelectualmente, ele é miserável, porque é uma coisa que ele deve saber, mas ele não sabe por quê? Por descuido. É verdade que não nos compete a todos os mortais saber todas as leis da química e da física e etc. Não. Uns saberão com perfeição, outros terão ideia aproximada dessas coisas e outros não a saberão, mas tem coisas da vida que o homem não pode ignorar, senão ele é miserável intelectualmente. Mas, por outro lado, a virtude da pobreza, por assim dizê-lo, por modo de analogia, vai fazer com que o homem saiba as coisas que ele deve saber, mas com uma mortificação da curiosidade. O que a gula no comer com avidez em quantidade e comer por comer, é a curiosidade na alma, no intelecto. Então, o homem curioso, ele quer saber as coisas por saber e ele não, em realidade, não se importa de conhecer, mas ele quer conhecer por conhecer, e esta abundância de saber, ela é superficial. Por isso, o homem curioso, ele é miserável intelectualmente, porque ele sabe muitas coisas, mas as coisas que ele sabe são muitas em número, mas são pouquíssimas em quantidade e qualidade de coisas conhecidas. Lhes dou um exemplo. As almas que andam navegando sem rumo, sem norte e sem sul, realmente navegam pela internet, de blog, hoje já caiu de moda, blog, não, são artigos, canais mais modernos, de canais em canais, sabem muitas coisas, mas só que de muitas coisas que elas sabem, poucas elas saberão explicar com profundidade. Por quê? Porque é muita curiosidade, muita informação e é superficial. Falta pobreza no seu intelecto. Saber muitas coisas não é um pecado, mas o ideal de uma alma intelectual é o amor à verdade, então é antes saber com profundidade poucas coisas do que saber muitas superficialmente. Então essa virtude de pobreza na nossa vida intelectual, ela é a servidora da verdade que o intelecto está em busca e encontra, com moderação de buscar as coisas que nós devemos saber, que nós necessitamos saber, e essas sim conhecê-las com profundidade. Aí se o padre se põe a falar, seriam muitas. As crianças, as coisas de suas escolas, os adultos conhecer as coisas de sua profissão, porque não saber as coisas da profissão é um pecado. Todos os profissionais devem saber a ciência da qual ele está trabalhando, se não sabe é um pecado.
Por isso, cada profissão, cada um deve se aprimorar nos conhecimentos. Então, nunca se deve sei tudo, né? Isso não acontece. E se não cuida dos seus deveres de Estado, na ciência necessária para o seu Estado, ele realmente vai se entregar a futilidades e vai navegar sem norte até o naufrágio, porque o naufrágio é navegar para norte e sul e morrer no mar da internet ignorante. E isso realmente é contra esta virtude que modera este apetite insaciável de conhecer e ficar sem saber as coisas. Na vontade, o bem, o alvo da vontade do homem é a bondade moral. E o homem que na sua vontade é miserável é o homem imoral, sem moral. Ou seja, nós entendemos no nosso português moralidade como coisas sujas, quanto o 6º e 9º mandamento. São essas coisas e muitas outras. Mas um homem que vive sem lei, sem Deus, os 10 mandamentos, sem um norte, um princípio de ação moral, é um homem imoral, porque ele está sem moral. Então, o que acontece? Como pode ser esta miséria que causa essa imoralidade na alma do homem? Parte da ignorância da inteligência. Se a inteligência não conhece verdades, a vontade tampouco busca o bem moral, porque a nossa vontade que busca o bem parte do princípio que a inteligência mostra o bem. Ninguém busca uma coisa que não conhece. É impossível. Se nós ignoramos uma coisa, nós não a desejamos. Então, esta miséria intelectual necessariamente vai causar esta miséria na vontade do homem, e o homem vai ser um homem moral, sem norte e sem sul. Ele não vai saber os princípios da sua vida, para que ele foi chamado deste mundo, que é para conhecer e amar a Deus, salvar sua alma, que é para fazer o bem ao próximo e a caridade fraterna, e assim por diante, toda a moralidade, os 10 mandamentos e tudo que segue disso. Então, esta miséria é causada por esta ignorância, que é causada pela quantidade de coisas conhecidas de modo superficial. E a pobreza, vamos agora, o homem é corpo e alma, então vamos considerar a pobreza do corpo, que nós falamos ontem algumas coisas sobre o vestir, nós falávamos do vestir com modéstia, as roupas, exatamente as roupas para cada lugar, mas só que também falávamos da ostentação, a vaidade, a ostentação, o mostrar para aparecer-se, e que isso era o que? Nada mais que uma miséria, porque quem quer aparecer normalmente não é o que está aparentando. Ele exagera e ele está vazio. Mas a alma pobre, no sentido que nós estamos considerando de virtude, ela nada mais mostra o que ela realmente é. Por isso, essa diferença, as crianças, como são crianças, devem se vestir como crianças. Por que são crianças? À medida que uma criança se veste como um adulto, ela está mostrando uma coisa que ela não é e ela não tem, que é a maturidade de um adulto. Ela está disfarçada de algo que não lhe compete. Um homem deve se vestir como tal. E se esse homem é religioso, como religioso, por isso hábito. E se esse homem é solteiro, como um rapaz solteiro. Se esse homem é casado, como um rapaz casado. Hoje nós não vemos a diferença dos estados de vida pelos vestidos, porque existe um espírito de igualdade. E o espírito de igualdade é um espírito de miséria, porque nós perdemos riquezas que nos diverge, nos diferencia, para nivelar, e sempre se nivela por baixo. Então, hoje, todos nós, sem desprezar as crianças, parecemos crianças. Todos nós somos imaturos no nosso vestir, no nosso pensar, no nosso agir. Por quê? Criança é um homem perfeito. Um dia serão perfeitos quando cresçam e tenham responsabilidade. Mas só que o espírito inimigo de Cristo, do seu Evangelho, da nossa fé, é um espírito de igualdade, é revolucionário. Então nos nivela do modo imperfeito. Como a maioria é imperfeita, então vamos nivelar pela maioria. E se perdeu a diferença de um homem casado, solteiro e religioso. Hoje um padre está vestido como qualquer outro na rua. É difícil de detectar. Um homem casado salva a sua aliança, que o distingue, mas a seriedade da sua alma, a sobriedade do seu espírito, a gravidade do seu comportamento é tal qual um adolescente jogando bola no final de semana, ou pior, jogando videogame em casa.
E as mulheres, há um espírito também de igualdade, que nós não sabemos o que é uma moça, o que é uma senhora casada, uma senhora viúva e etc., porque também colocaram um espírito de igualdade. E um espírito de miséria, quando que o espírito de pobreza faz cada um se distinguir segundo seu estado, condição, sua classe social, seu estado de vida, mas só que esse espírito de miséria da revolução colocaram também nas senhoras esse espírito de igualdade, e quem perdeu? Os que estavam mais enriquecidos. A gravidade de uma mulher casada, a seriedade de uma senhora viúva foi realmente deixada de lado, posta ao ridículo, e hoje as senhoras viúvas e casadas fazem tudo para viver como uma jovem. E o que é uma jovem? É uma mulher imperfeita. E hoje o critério de perfeição é ser uma pessoa imperfeita. Então colocamos nisso falta de pobreza, sim, porque para aparecer isso, haverá o espírito de ostentação no seu vestir, no seu pensar, no seu falar. Hoje a gíria, que antes era coisa de adolescentes e não dos mais educados, está na boca de todas as pessoas. Pessoas idosas falando na gíria, e nós vemos um espírito de miséria, que não é católico, inimigo da cultura, inimigo da seriedade, da gravidade do espírito. E se o idoso é referência, e vai ser referência do quê? De um jovem perfeito, porque o idoso, sem tirar a gravidade, está como que frustrado e quer ser um adolescente, e o adolescente é o quê? Um homem imperfeito. E esta é a referência que se tem, do imperfeito. Espírito de miséria. E por falta de pobreza. A pobreza católica, ela vai esculpir no homem, vai talhar no homem, na mulher, na sua idade, condição, pela modéstia, pela gravidade, este modo de ser. Então, um vai ser como criança, outros serão adolescente, quando chegar à sua idade, outros serão adolescentes já, depois homens casados, mulheres casadas, sacerdote que seja. E para manter este reconhecimento, preciso da mortificação, não só do vestir, mas do modo de ser. Nós tendemos a ser sempre imaturos. Sim, nós tendemos a ser sempre imperfeitos, mas para serlo eu vou ter que ter um espírito de pobreza, de mortificação, que me freará para não tender aquilo ao qual estou inclinado, que é a minha imperfeição pueril. Então, quando nós falamos de modéstia, é muito mais do que vestido. O tecido é nada mais que o mostrar o que está dentro das nossas almas, ou o que nós tendemos a ter dentro de nós. Por isso, as senhoras sempre devem ser senhoras, as crianças devem ser sempre crianças, e o padre deve ser sempre padre. Um dia que houver uma mudança deste vestido, as pessoas falam, mas não é um hábito que faz o monge. Não, é verdade que não é. O monge é monge até sem hábito. Mas um monge digno, ou que se faz digno desse nome, do interior dele sai a casca que mostra o que está lá dentro, que é o seu hábito. E assim os senhores, crianças visitando como tal, senhoras como tais e assim por diante. E para isso é indispensável a pobreza católica, que nós explicamos na Santa Missa anterior. Depois, a pobreza, e com isso o padre está por terminar, falta só mais duas coisas, é a pobreza do desapegar-se dos bens. Nós temos um espírito do pecado, e o pecado colocou em nós o egoísmo. O egoísmo tende ao que? Eu sou o centro, o egocentrismo, e todas as coisas e pessoas estão a serviço da minha divindade. Isso é o egoísmo. E nós, sem percebermos, desde criança, nós temos esta má inclinação. E começa com apegos, e os apegos lícitos e os apegos ilícitos. Lhes dou um exemplo. Se nós ganhamos um brinquedo da nossa avó, nós vamos ter um apego especial do que ter ganhado o mesmo brinquedo de uma vizinha, que não quer dizer a mesma coisa. Os afetos não são o mesmo. Mas só que na pobreza católica, um brinquedo de 3 anos na nossa mão, esse brinquedo tem que ser dado para alguém que não tem. E o brinquedo da avó também pode se guardar com carinho, perfeito. Se pode dar com sacrifício do afeto, mais perfeição. Porque assim nós aprendemos que as coisas mais queridas, né, que nós temos nessa terra, um dia nós vamos perdê-la. Um dia nós vamos perder os nossos avós, e um dia nós vamos enterrar os nossos pais. E como nós nos preparamos para isso? Sacrificando nossos brinquedos queridos.
e que vai servir como pobreza para quem não tem. E aí fica a lição que a nossa tristeza vai ser a alegria de alguém, porque aquele brinquedo querido, sacrificado, um grande sacrifício, porque era a boneca da avó, vai ser a alegria de uma criança que nunca teve uma na vida, talvez. E esta pequena lição vai fazendo a nossa alma ser forte. Um dia nós vamos ter que perder muito mais do que um brinquedo que a nossa avó, muito mais do que um brinquedo que o nosso pai, mas só que vai ser a alegria de alguém, vai ser a alegria de Deus, porque essas almas esperamos que estarão com Deus. E ficam essas lições. E quem nos ensina isso? Pobreza, o desapegar-se, pequenas coisas, mas que tem uma lição enorme já na nossa infância. Esse desapego começa quando criança e quando nós somos grandes. Nosso guarda-roupa, roupa de 3 anos guardada, não nos pertence mais. Se nós tem uma roupa no guarda-roupa lá esquecida e tem 3 anos, esta roupa pertence a algum pobre necessitado. Porque se em 3 anos nós não usamos aquela roupa, aquele par de sapato ou aqueles inúmeros pares de sapato, é porque nós não vamos usar mais. E o tempo vai estragá-lo e ele vai ser inútil. E nós não temos que ter isso. Se não serve para mim, está todo já estragado, não vai servir para o pobre. O pobre merece, em razão da caridade, uma coisa usável. E se nós deixamos as traças comerem, vai ser como dar um vestido de renda todo furado para o pobre, coitado. E isso não é caridade, porque nós não damos o resto para os outros. Nós nos damos as coisas que não prestam mais para nós. Nós damos coisas usáveis que nós sacrificamos pela pobreza, sem nos privarem, não é para andar descalço, mas os pares de sapato lá acumulado, que estão ocupando um lugar desnecessário, realmente clama, grita por um pobre, e isso é caridade, e parte da pobreza, e nós nos fazemos mais ricos, porque esse sacrifício vai ser a alegria daquela alma que receberá, e é mérito para nossa, porque nosso Senhor disse, estive nu e me deste de vestir. E se nós estamos dando de vestir ao pobre, nós estamos vestindo a nosso Senhor pela caridade que nós praticamos. E assim, queridos fiéis, esta é a pobreza católica, que nos faz ricos. E essa lição nos dá São Francisco, que celebramos ontem, e também dá nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele sendo Deus, nosso Senhor é Deus e nosso Senhor é Rei, sangue de Davi, ele quis nascer na pobreza extrema, não na miséria, porque isso não é de Deus. E ele nos deu a lição, e ele disse, não, as aves têm ninhos, as raposas têm tocas, e o Filho do Homem, ou seja, ele, não tem onde reclinar minha cabeça. Para mostrar-nos que quem o segue deve também ter suas privações. E ele não nos pede semelhante privação, mas nosso Senhor quer nos privar, quer que sacrifiquemos o que está sobrando na nossa casa, está enchendo a nossa casa de coisas das quais nós ou nos apegamos ou as desprezamos, que são dons também de Deus pela sua providência, e o nosso desprezo a elas está privando uma alma que não tem e está ocupando um lugar que podia estar sendo ocupado por outra coisa. E a última coisa, e agora sim o padre termina, a pobreza na piedade. Sem querer agredir, porque todos nós estamos na mesma situação, as pessoas que têm muitos santinhos, isso é piedoso, hein? Não estou falando disso. Mas muitas vezes nós temos uma quantidade de santinhos de papel, pode-se colecionar totalmente lícito, e todas as coleções de coisas corretas são lícitas, e as coleções como tais devem ser guardadas. Não é contra a pobreza. Mas os santinhos que não são tidos por devoção, e nem são tidos por coleção respeituosa, mas pode-se ter, nós devíamos também dar. Por quê? Porque se esse santinho não é colecionado e não é tido por piedade, esse santinho está sendo desprezado. Ele vira marca-página dos nossos livros, ele está debaixo de qualquer lugar que abre tem um santinho de papel, seja no caderno, seja no livro, não sei do que, de receita, e os nossos santinhos não são marca-páginas. Podemos usá-los para marcar páginas de livros que estamos lendo, inclusive não religiosos, e beijar antes de se dedicar à leitura, mas tê-los jogados por toda parte, porta-luvas, essas coisas, é sinal que eles estão sendo maltratados. E se nós nos desapegamos desses,
que não são nem objetos da nossa piedade e nem da nossa coleção piedosa, nós podemos fazer um apostolado. Isso serve para a quantidade de terços. Se pode ter reserva de terços quando quebrar? Sim. Mas só que às vezes se tem mais do que necessário, uma quantidade imensa, medalhas a quilos, escapulários também, então aquilo fica que é algo sagrado, bento, e se nós não estamos dando o respeito devido, com o cuidado que merecem, como reposto para depois não substituir os nossos, devemos dar para alguém. Isso é um apostolado e é um desapego, porque o nosso coração não deve estar dentro de um santinho, não deve estar dentro de uma medalha, devemos usá-los como meios para chegar a Deus, mas se não é objeto da nossa piedade, nem da nossa coleção piedosa, devemos dá-los e fazer assim um apostolado católico com desapego de algo lícito, mas que não está sendo usado conforme deveria, com piedade e com respeito. Então peçamos ao Nosso Senhor essa graça de praticar esta virtude da pobreza. E eu repito, não é a virtude da miséria, não é a virtude, que a miséria não é virtude, mas não é o hábito miserável, não é isso. É saber usar os bens de Deus, usar esses bens temporais como meios para chegar a Deus, e se nos sobram, é porque falta para alguém, e saber se desapegar disso. E na nossa vida, na nossa casa, na nossa alma, haverá muito espaço. E esse espaço será ocupado por algo muito melhor, seja pelos méritos do desapego, pela ordem com que este desapego vai causar, e seja também pelas lições que Nosso Senhor vai imprimir nas nossas almas e méritos do desapego, mais méritos para o céu, glória para o céu. Por isso, ontem falávamos, Francisco, pobre, ficou glorioso. E São Francisco, por tanta humildade, tão desapegado, ao ponto que ele chegou, que conta-se na sua vida, que ele foi ocupar o trono de Lúcifer. Quando ele morreu, o trono que Lúcifer desocupou pelo seu orgulho, Deus, Nosso Senhor, deu a São Francisco pela sua humildade. Mas a sua humildade não está divorciada da sua pobreza. Ambas andam de mãos dadas. Pobre, nesse sentido que explicamos nesses dias, necessariamente será humilde segundo o Nosso Senhor, porque é feito para amar a Deus. O trono de um anjo caído, Satanás arrastou a terça parte dos anjos, que quer dizer muitos. Então, se nós não temos a semelhante avareza de ocupar um trono de um anjo caído, pelo menos estaremos no coro de algum anjo lá, ou perto de algum santo, mas o desapego, como menciono e repito, nos faz ricos. Ricos de Deus, ricos de virtude, ricos de graça, de mérito e depois de glória no reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.